Bom dia, bom dia. Bem-vindos a esse momento aqui, Instagram Live. Essa live minha sozinha aqui pelo meu IG para falar um pouquinho para vocês desse tema muito importante para mim e acredito que muitos de vocês estejam percebendo também isso, né? Mas enquanto as pessoas vão entrando, eu vou trazendo um pouquinho, né? Vou me apresentar para quem não me conhece, tá bom? E aí vai dando um pouquinho de tempo, lembrando que depois fica gravada, a gente consegue assistir, tá bom? Vou procurar aqui ser pontual, até porque a gente se organiza todo para estar aqui, né? Bom, meu nome é Cristiane Mello, eu sou graduada em Pedagogia, me especializei em Pedagogia Waldorf e Desenvolvimento Infantil, me especializei também em Educação Terapêutica, Psicopedagogia e Arte Terapia, né? Tô aí no finalzinho da pós-graduação em Arte Terapia para amarrar dentro desse processo aí de vida e profissional. E por conta dessa experiência pessoal e profissional, que eu senti vontade de trazer esse tema para a gente conversar aqui na live, né? E trazer essa reflexão. Então fiquem à vontade de escrever perguntas, né? Se caso eu não consiga responder, por favor, me enviem pelo direct também para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Isso é muito bom, né? Para a gente poder refinar bem esse ponto, né? E saber mais. E enfim, vamos lá, né? O que eu preparei para vocês, assim, para mim, né? Para a gente conversar. Trazer um pouquinho dessa abordagem bem de leve, né? Porque uma live ela não é uma palestra, né? A proposta não é fazer disso um encontro maçante de informação, mas de troca, né? De encontro mesmo. É um breve histórico sobre tudo isso, né? E então, o ser humano, ele vem se desenvolvendo há mais de 4 milhões de anos, né? E nesse processo do desenvolvimento humano, né? Então, os primeiros humanos, né, tem um nome específico, agora eu esqueci, mas eles precisaram criar seus objetos de necessidade, né, cama, né, utensílios para poder comer, enfim. E eles foram fazendo isso com os materiais que tinham, né, para sua sobrevivência, mas também eles começaram a fazer suas marcas gráficas, né? Então, o aparecimento do simbólico, né? Bem lá naquela arte rupestre, né? Que o ser humano começou, então, a se fazer, né? A se mostrar, a se desenvolver enquanto humano, né? E o que possibilitou o aparecimento, né, dessa cultura, dessa arte, né, dessa palavra, porque também começaram, aí foi surgindo, né, ao longo desse tempo, também milhões de anos atrás, né, foi aparecendo essa palavra, essa linguagem, né, e o que nisso, né, é tão humano, né? E aí eu pergunto, o que nos diferencia dos animais, né? O que nos faz, assim, o que nos possibilitou fazer tudo isso, né? E aí que começa, né? Então, a liberação dos membros superiores para essa locomoção, então o ser humano ele não precisa usar os membros superiores e as mãos para se locomover. Então possibilitou o fazer de tantas coisas, né, que ele começou a perceber necessidades, né, ele tinha necessidades de sobrevivência, ele percebeu que ele poderia usar um instrumento, né, uma coisa da natureza para desempenhar, para realizar, e aí então com esse dia a dia, né, com essa possibilidade, ele foi
fazendo, né? Então, construiu sua casa, né? Suas vestimentas, seus utensílios, né? Suas ferramentas, e foi se expressando, né? Assim, simbolicamente também, e trazendo arte, né? Então, você vê que é um movimento do ser humano muito antigo, né? Que foi um germe ali naquela necessidade, e com o tempo isso foi se refinando, isso foi especificando, né? É interessante de que, por conta desse erguer-se, né, também, a inteligência do ser humano, né, toda essa estrutura cerebral participou ativamente desse processo, né, onde ele pôde, então, perceber e fazer, mas também com esse desenrolar, ele foi percebendo, esse fazer dele foi trazendo possibilidades de estruturar melhor, de modular o seu cérebro, de funcionamento mesmo cerebral. Então, uma corrente que foi a do desenvolvimento físico, de liberação de se erguer, para que ele executasse, o executar veio em conjunto, né, veio em contraponto, mas engrenando aí o desenvolvimento e cada vez mais amadurecendo, né? Então, essas atividades, elas modulam o nosso cérebro, né? Vem modulando, vem estruturando e estimulando, né? E também o nosso imaginário, a nossa linguagem, né? A nossa arte, e aí a arte, a linguagem, também o nosso físico, né? Então, desde sempre existiram os trabalhos manuais, né? O ser humano, ele executa trabalhos manuais desde então. E eles, como a gente né, enquanto humanidade antigo, para ele ir acontecendo ao longo desse tempo todo, foi passando de geração em geração, né? Então, é uma habilidade que se recebe de geração em geração. E aí, vocês que estão aqui comigo, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Um beijo em cada um. Eu pergunto para vocês, quem na família de vocês faz trabalhos manuais, né? Pensa aí. Puxa o fio do pensamento na memória, né? Olha um termo aí que a gente é baseado nisso, na prática, na vida prática, né? E essas pessoas ou pessoa que vocês lembraram que fazem trabalho manual, que tipo de trabalho manual que elas fazem? Com que materiais? Que materiais que elas usam? E quando elas estão fazendo esses trabalhos manuais, como que é o estado dessa pessoa? Que nível, como é que ela fica com esse momento, né? Qual é a contribuição que esse trabalho manual dá na vida dessa pessoa e quem está em torno dela? Então, isso traz essas reflexões, essa memória, né? E vai conectando, né? Então deixa aí, né? Essa memória lembrada, né? Você vê como que eu acredito que todos vocês que estão aqui me ouvindo e que vão me ouvir depois, com certeza tem alguém que faz, né? Então, é um processo realmente que está dentro, né, da nossa hereditariedade, ancestralidade humana, né? E com certeza também tem uma satisfação nesse fazer, né? Não é algo horrível. Se alguém sentiu isso alguma vez, essa pessoa desistiu de fazer, né? Porque ninguém vai manter uma atividade em que ela ache horrível, que ela não goste de jeito nenhum, né? Então, quando eu coloquei no Stories sobre a pergunta, né, se você gosta de trabalho manual, a minha filha brincou dizendo que não. Ela colocou lá não. Mas ela passa uma boa parte do dia, né, ela organizou aí entre aulas virtuais e as atividades dela, né, de vida diária, os trabalhos manuais. Ela faz todo dia o trabalho manual. Ela escolheu aí o trançar linhas. E depois eu tiro foto e mando aqui para vocês. E quero até fazer isso, convidar vocês a postarem fotos de trabalhos manuais
de quem vocês conhecem e a gente pode criar uma hashtag aí, depois a gente combina. Então você vê que tem satisfação, né? E aí agora eu quero pegar essa história nossa enquanto humanidade e trazer junto para nós agora, né? Então a gente nasceu e enquanto bebês, né, enquanto seres humanos que acabaram de nascer, a gente está nesse movimento de desenvolvimento buscando uma satisfação no movimento, em alcançar o brinquedo, né, em balbuciar. Tem uma alegria, tem uma satisfação nesse processo do fazer no desenvolvimento desde pequenininho, né? E aí a gente vai constatar onde? No brincar da criança, no movimento que ela faz, né? Nessa busca pelo falar, né? Ela vai balbuciar, aí vai falar uma palavra e assim vai, né? Então a criança desde muito pequenininha, né? Na mais tenra idade, ela é puro movimento, né? Então a gente tem aí uma potência de movimento. O que está acontecendo nessa potência de movimento? O corpo dela, que acabou de nascer, ele ainda está em processo de maturação, né? Então os órgãos estão amadurecendo, os sentidos, as estruturas, né? A gente não nasce pronto, né? A gente nasce com uma capacidade do sistema nervoso de estruturar, né? A gente nasce com esse sistema nervoso bem avançado, mas ele ainda está amadurecendo, tanto que ele vai passar por processos de maturação, podas neurais, enfim, para reestruturar e organizar tudo isso, né? Mas até os 3 anos a gente está absorvendo e aprendendo muito, né? E aí toda essa maturação vai resgatar esse processo humano de se erguer, né, de andar, de falar e pensar, né? Então a cada nascimento resgata-se todo esse processo humano de desenvolvimento. Então é um processo desde então manual, né? A gente vem percebendo, se a gente vai olhando para essa criança pequenininha, quem trabalha aí com crianças, né, com puerpério e mesmo um pouquinho maiores, e a gente mesmo, né? Pode lembrar que a gente passou por um processo, a gente passa por um processo manual. Mas a criança pequena, até os 3 anos, ela principalmente observa e aprende com a manualidade de quem a cuida. Então, essa pessoa que cuida da criança, nesse gesto, nessa lida, né, nesse cuidar da criança, que são gestos manuais, a criança está aprendendo sobre isso. Sobre essa capacidade humana de realizar com as mãos certas atividades, muitas atividades, né? Então, é muito interessante que até ela passa, eu vou simplificar esse processo, senão a gente vai ficar muito tempo aqui, mas ela vem desse lugar de bebê que é cuidado, né? Que recebe muitos cuidados para que na transição dessa educação infantil, vamos colocar assim, né, dessa primeira infância, porque a educação infantil é pedagógico, né? Então, na primeira infância do desenvolvimento aí, ela tem uma transição que já começa então aí mais pro imaginário, pro simbólico, né, nas suas atividades da criança. E aí o que ela começa a fazer? Ela começa a brincar de fazeres que o adulto faz. Então ela vai fazer comidinha, né? Ela vai cuidar da bonequinha, do bonequinho ou do ursinho, ela vai arrumar as coisas, vai botar a mesa, vai fazer um piquenique, ela vai pegar o carro e vai fazer, ela, que eu digo a criança, né? Menino e menina brincam disso, isso é fora de gênero, né? Isso é humano, né? E no brincar, ela elabora todas essas vivências que ela recebe, que ela tá junto, né, no desenvolvimento dela, ela vai elaborando nesse brincar. Então, o brincar, ele é rico em conteúdo, né? Então, a gente consegue colher muitas informações observando o brincar da criança, né? E é nessa transição, então, que ela tá mais no finalzinho da primeira infância, né, 5, 6 anos, a criança, no seu desenvolvimento, ela expande isso fortemente para o social. O social dela, entre pares, né?
e depois também, e concomitante, dos adultos que a cuidam, né, na linguagem, conversando, participando, né, ela está mais intensa e ativa nesse processo social e ela está assim muito disponível, muito afim e também numa crescente aí do pensamento, né, elaborando mais algumas habilidades do pensamento, porque ela quer saber o que é viver. E nessa vida prática, diária, que ela colhe essas informações, o que é viver? Né? A criança tem essa pergunta quando é pequena. Então ela quer saber como é que os adultos vivem, né? E aí ela tá numa fase onde ela pergunta, ela questiona, ela contrapõe, ela dialoga, ela cria, ela modifica, ela inventa, ela imita, né? Então, assim, é muito intenso todo esse processo da criança nessa etapa do desenvolvimento infantil, né? E ela quer, assim, realmente ser olhada nesse processo, né? Mas tá, ela tá aí nessa crescente e aí ela já também consegue, como na humanidade que foi se emancipando e foi liberando os membros superiores, né, e as mãos, ela está plenamente pronta para desempenhar a criança, né, no final dessa primeira infância, 4, 5 anos, ela, não que antes não esteja, tá, mas agora ela está mais segura, ela está mais autônoma, né, então a mão dela está disponível, né, está autônoma, está organizada, enfim. Mas, pensando no nosso contexto real de vida prática diária e na nossa sociedade, enquanto estrutura, tudo está organizado, destinado, preparado, tudo vem já embalado, já vem com a proposta pronta, seja a alimentação, seja o brinquedo, seja a roupa, né? Então, como que a criança, e para quê, e por que a criança vai querer participar ativamente do processo na vida diária? Né? Como que ela vai se sentir interessada em usar suas habilidades manuais no dia a dia se ela não precisa usar, né? Como que... E aí, né? Então aqui tem a Carla. Oi Carla, bom dia. Foi minha colega de trabalho, né? Uma pessoa que eu admiro bastante. E ela faz uma pergunta aqui, né? Se neurologicamente, quais são os benefícios, né, dos trabalhos manuais? A pinça, por exemplo, né? Então, nesse processo da humanidade, de vindo, caminhando aqui para chegar onde nós estamos agora, que é aquilo que eu coloquei no comecinho, a necessidade, primeiro que o ser humano ele foi liberado, né, das mãos para locomoção, ele pôde exercer funções manuais e com isso essas funções manuais puderam refinar mais o nosso sistema nervoso. Então é uma corrente de mão dupla, né? Foi junto causando, né, trazendo essas habilidades mais refinadas para nós. Quando a gente pensa nos trabalhos manuais para a criança, então nesse momento que a gente está de vida, onde a gente não precisa participar muito, a criança, né? Não precisa participar muito do processo do dia a dia, porque tudo é muito fácil, ou uma embalagem é muito fácil de abrir, ou a atividade de casa já tem quem fez, ou a roupa tá fácil de colocar. Ela não precisa exercer essa potencialidade humana de executar manualmente certas práticas, né? E aí, o que a gente faz enquanto adultos? A gente resgata, que é nesse caminho que eu quero trazer, a gente vai resgatar esse processo de desenvolvimento através das habilidades manuais, porque nosso sistema nervoso vão até a ponta do dedo, mas isso leva um tempo para acontecer, né? Então, leva um tempo para chegar até a ponta do dedo, né? Na psicomotricidade isso é muito bem estudado e discursado, né? Trazido em conteúdo. Mas a gente percebe isso na criança, né? Então, se a gente percebe esse desenvolvimento infantil, onde o bebê até 3 anos tinha uma condição
e ele com 4, 5 anos vai tendo outra, vai ficando mais ativo no brincar, né? Aí a gente questiona essa criança que não participa de certas coisas dentro de casa, por exemplo, né? Você não me ajuda, você não guarda seu brinquedo, você não sabe fazer isso ou aquilo, enfim, você não cata sua roupa, coisas simples do dia a dia que demonstram que essa criança não está tendo oportunidade de desempenhar algo que é potencialmente dado para ela, né? Vem esse pacote de potência para nós quando a gente nasce, é nosso, né? E por que a gente poupa as crianças de executar? Então, os trabalhos manuais, que é essas artes manuais que eu coloquei como tema para a gente conversar um pouquinho e trazer essa reflexão para a gente agora, ainda mais nesse período que a gente está, que é uma forma de resgate também, né? Não só de produzir cultura e arte, e isso é muito importante para nós humanos, mas também de resgate, né? Tem uma frase do Winnicott que ele diz assim: o ser humano se encontra em processo contínuo de amadurecimento, né? Então ele está continuamente passando por esse processo, porque a nossa aprendizagem é cíclica, né? Ela é processual, é como uma espiral mesmo, né? Então a gente começa num ponto, mas a gente sempre resgata pontos de um outro lugar, né? Na música uma oitava acima, né? Mas a gente vai sempre resgatar pontos necessários para esse desenvolvimento, né? Então não é algo que passou, já está passado, né? Não, já foi. Não, a gente está sempre se desenvolvendo e se amadurecendo, né? A fim de fortalecer mesmo as bases do nosso desenvolvimento para crescer, para evoluir, né? Então, dentro desse olhar e dessa proposta, né, os trabalhos manuais, eles têm como, essencialmente, são habilidades essenciais para o desenvolvimento. Nós vivemos em uma sociedade, uma cultura intelectualizada, né, cognitivista. Não que isso seja errado, pelo contrário, eu estudo muito isso também, tenho muito interesse nesse ponto de vista também, porque ele está em conjunto, nós somos seres muito integrais, né? Todas as nossas partes são importantíssimas para o nosso desenvolvimento. Então, nossa habilidade auditiva, nossa habilidade linguística, nossa habilidade cognitiva, nossa habilidade musical, manual, gestual e aí artística, né, de movimento. Então, nós somos holísticos no sentido de todo, né? É um completo, é um complexo, né? Não é segmentado. Assim eu penso e assim eu caminho nos meus estudos, na minha prática, né? A outra coisa que acontece também, que a gente pode observar eu tô trazendo bem esse ponto da criança, porque o que está acontecendo agora do meu lugar enquanto profissional e mãe, né? E é o que acontece aí em toda a sociedade nesse momento de isolamento, né? Então, estamos com as crianças dentro de casa. E através das crianças a gente pode se olhar também, né? Então, é importante a gente resgatar essa percepção. E aí o Winnicott vai falar também, assim, que o olhar, né? O olhar o outro, esse olhar que a gente recebe do outro legitima, né? E endossa a nossa potencialidade. Ali existe, né, na nossa potencialidade existe condições, e cria-se condições favoráveis para as expressões do nosso verdadeiro self. Como que, pensando na criança, quando ela está realizando uma atividade, né, e a gente diz assim, ela percebeu, ela fez, desempenhou muito bem, muito bem. Mesmo que esteja a desejar, né? Que geralmente é o que acontece, aí as mães mais ativas vão lá e falam, não é assim, né? E corrigem e entram em cima, assim. Mas a criança, ela está desempenhando na medida dela, né? Na habilidade que ela tem, ela está desempenhando, ela está realizando, ela está agindo. Então, esse olhar do outro, né? Desse ser humano que está à frente,
E quando ele olha e reconhece que há um desenvolvimento, que essa criança está em desenvolvimento, né, com esse potencial, isso fortalece tanto a criança, né, dá uma força, e aí ela sente vontade mesmo de querer, de fazer, né, e aí ela vai querer fazer cada vez melhor, né. Então, nesse processo que nós estamos hoje, principalmente, né, eu pessoalmente constatei isso na minha biografia, o quanto eu precisava resgatar habilidades anteriores, e os trabalhos manuais são o meu caminho, né? Então eu realizo-os desde então. Mas eu sou essa pessoa que, quando eu olho para trás, eu vejo minha mãe, né, e toda uma hereditariedade, uma ancestralidade que fazia, né? E também encontrei isso no caminho hereditário do meu marido, né? Então, a gente tem pessoas que sempre fizeram, né, que fazem trabalhos manuais. Então, meu convite nesse momento, né, através dessa live, que eu também não tenho a pretensão de segurar, assim, de fazer ela até o finalzinho, né, mas que a gente possa trazer mesmo, a partir desse momento, uma reflexão sobre isso. E aí daqui para frente eu quero trazer um pouco mais esse assunto e possibilidades de se fazer isso, né, das artes manuais no nosso dia a dia. Convidar vocês a realmente perceberem no dia a dia de vocês, nas crianças que estão em torno de vocês, em vocês mesmos, né? Quais foram e quais são as habilidades que vocês precisaram resgatar para estar melhor, né, nesse período de isolamento, né? Quais são as habilidades manuais que vocês precisaram aprender, desenvolver para melhorar nesse período, e o quanto que tudo isso que tem acontecido tem nos mostrado que a importância do processo, do tempo que se leva, né? Então tudo tem um tempo, tudo tem um processo, uma coisa vem antes da outra, e aí isso vai acontecendo de forma hierárquica também, além de cíclica. Aqui tem uma colocação da Fernanda, que é assim, ela tem uma aprendente que adora trabalhos manuais, e ela tem usado o alinhavo como recurso. É isso. Então, além, né, de ter o gosto, aí favorece a abertura, né, de se dizer assim, olha, então vamos fazer um trabalho manual, né? E isso a criança ou adolescente, ele leva para um momento assim que ele tá agora tá no momento prazer, né? Então ele tá no momento prazer e ele se entrega. E nesse momento prazer que ele se entrega, né, ele está desenvolvendo e aprimorando e estimulando várias funções, tanto cognitivas, né, e mexendo mesmo, de fato, com a estrutura do sistema nervoso, por estar usando a ponta dos dedos, né, e a mão em conjunto, onde tem toda uma ligação de neurônios, né, periféricos, estão direto no sistema nervoso central, estimulando, né? Então ela está sendo estimulada, recebendo um conteúdo que não é o cognitivo curricular, né? O cognitivo que eu digo é o currículo pedagógico, né? E ela vai usar essas funções que ela está desempenhando através dos trabalhos manuais na aprendizagem escolar. Então uma coisa não está dissociada da outra, né? Então, por eu ter passado por um processo, que, como eu disse, pessoal, mas também profissional, é visível, né, o quanto que contribui para esse desenvolvimento intelectual da criança, né, do adolescente. Desperta, porque quando você está fazendo um trabalho manual, você está atento, concentrado. Se você não estiver, você vai errar, mas imediatamente você vai reparar e você vai querer não só reparar de observar, mas você vai querer refazer.
Aí você pode desmanchar e refazer, ou então você fala, não, da próxima vez eu vou prestar mais atenção. É muito intenso a estimulação que se recebe e de um caminho próprio, né? Onde eu percebo ao realizar e eu corrijo no sentido não de dizer para mim, tá vendo como você é errada? Não, eu falo assim, não, da próxima vez eu vou prestar mais atenção. E começa a usar funções cognitivas, né? Neuropsicológicas ao mesmo tempo. Então há uma conexão de funções cerebrais para uma ação. Então é muito estimulador e ao mesmo tempo organizador. Ele conecta, ele organiza, ele estimula, né? E ele também traz notícias desse lugar. Porque, por exemplo, num processo de trabalhos manuais em grupo ou então no individual, vou colocar com os adultos, tá? Que eu faço isso já faz bastante tempo, né? Um final de semana antes de começar o isolamento, eu estava num grupo dando essa oficina, só que com a construção da boneca de pano, né? E aí você percebe que a pessoa tem uma habilidade manual onde é pouco requerida no seu dia a dia e onde é muito mais requerida. E aí no processo dela do fazer, ela demonstra isso. Isso é uma coisa, são habilidades técnicas, beleza, isso todo mundo pode acessar, todo mundo pode aprender e é no diário, né, no exercício diário, na repetição que a gente vai refinando, tá? Mas existe, então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu fiz uma boneca umas semanas atrás e postei, né? E aí uma amiga disse, que tá aqui no grupo, aqui com a gente, disse assim, eu gosto do seu jeito de fazer. O que ela viu do meu jeito de fazer com o jeito de fazer da outra? O que é isso que aparece no nosso fazer manual, né? Que é tão pessoal, particular, né? E tão genuíno da pessoa, né? Um jeito, né? E a Ivana pergunta, a cabeça que chega até as mãos, né? Então, e essas mãos que chegam até a cabeça? Porque a gente também vai falar isso com os pés, né? Então, a dança, né? As atividades esportivas, motoras, né? De corrida, também tem uma função estimulante e também de reabilitação, de habilitação, de mexer com o sistema nervoso de uma forma mais organizada também. Mas as mãos, elas são um refinamento disso, né? Elas são um estágio muito mais refinado do desenvolvimento do ser humano e são do ser humano, né? Então não tem um outro ser na Terra que faça o que a gente faz com as mãos, né? Então é muito lindo isso, né? E quando a gente começa a perceber, né, essa habilidade como uma demonstração muito genuína e muito pura do ser humano, né, da humanidade em desenvolvimento, a gente aprecia, né? A gente aprecia e a gente valoriza. Então, o que tem acontecido de tempos para cá, né, que o que antigamente eram trabalhos que as mulheres faziam, ou os artífices, né, que trabalhavam com isso e faziam a manutenção da vida. Então, para ter um calçado, precisava ser um sapateiro, que ele só fazia sapato, né? Então, era uma coisa assim, muito em prol da manutenção da vida, era labor, né? Hoje em dia, veio se trazendo para o trabalho, né, toda essa condição de artesão, né, realmente como uma profissão, mas também um caminho de expressão humana, né, então onde todos nós devemos, precisamos, podemos fazer, né, não está restringido a uma mulher, a uma condição de dona de casa, ou porque não trabalha fora, né? Não, ela tá, o ser humano ele tá livre para querer participar
para poder desempenhar, para se expressar através das artes manuais, né? E aí com isso, ele necessariamente não precisa trabalhar com isso, ele não precisa vender, ele pode fazer pelo momento dele se expressar, né? Então são possibilidades infinitas, né? Como há materiais diversos, por isso que às vezes a pessoa ela não tem muito interesse em desempenhar um trabalho manual porque foi oferecido só um tipo de material para essa pessoa e ela necessariamente ela não tem afinidade com aquele material, ela tem afinidade com outro tipo de material. Então foi isso que também eu fui percebendo, que no começo eu queria experimentar todos os trabalhos manuais, eu queria fazer de tudo um pouco, queria conhecer tudo, né, para saber onde tocava em mim, o que reverberava, né, como é que eu me sentia com aquele material. E aí eu fui percebendo que eu tinha um tom, né, uma afinidade com os fios e com as linhas e o tecido. E aí eu me direcionei para esse caminho, né? Então, todo o meu trabalho com as artes manuais são com os fios e tecidos, né? E tessitura, né? Então, eu me interesso muito por esse lugar. E quando a gente tá... Oi, Lu! A Lu, da Ateliê da Oliveira, é uma grande... como é que fala assim? Uma incentivadora, né? Desse processo também. E ela também é bastante ativa, trabalha com isso mesmo, né? Comercialmente também, e uma ativista também. Então, e aí esse processo meu, né, pessoal e profissional foi afinando. Então, cada um vai encontrar a sua linguagem, né? Então, eu tenho certeza que pessoas que às vezes se oferecer um tricô, vai ficar, ai, mas não me entra esse tricô, né? Mas se der uma aquarela, por exemplo, a pessoa vai, né? Numa pintura, ou às vezes é um bordado, né? Ou então numa colagem, enfim, tem diversas outras coisas, né? Que são possíveis, diversos materiais que são possíveis para expressar essas artes manuais, né? O que eu acho importante é que a gente aproveite esse momento para observar essa necessidade que a gente está tendo de resgatar habilidades manuais. Necessariamente não são as artes manuais, então pode ser que não tenham tantas pessoas fazendo cachecóis, né? Apesar que eu passei na frente de uma loja, saindo do mercado, eu passei na frente de uma loja que estava assim com uma filinha para entrar, uma loja de aviamentos, né? Claro, um controle para entrar na loja, mas talvez estão consumindo mais materiais para produção, né, para fazer. E aí, mas independente disso, quais são as habilidades manuais que vocês estão descobrindo agora, né? Porque tem um tempo onde a logística do carro, né, o do ir e vir de carro, do trânsito, como a gente está dentro de casa, tem economizado tempo, né? A gente tem tido mais tempo. E nesse processo, com o tempo, a gente pôde descobrir, experimentar coisas a fazer. Eu vou experimentar uma receita, né? A culinária tem sido bem vista, né? Bem praticada, mas também outras coisas, né? Sei lá, de repente a pessoa falou assim, nossa, eu não tenho uma roupa aqui, eu vou pregar esse botão, ai, como será que prega, né? Não dá para mandar para costureira, então deixa eu ver como é que prega, né? E aí, ou relembrar, nossa, eu preguei já, mas faz tanto tempo, deixa eu pregar agora esse botão, deixa eu arrumar essa bainha. Então tem sido levantado, né? Essas habilidades, tem emergido, né, na gente, assim, essas potências ativas manuais, né? E aí, com isso, né, eu não quero me estender muito mais, até porque, como eu falei para vocês, a gente está aí no meio do dia, da manhã, mas quero convidar vocês também para experimentarem, né? Se vocês têm algum material aí que remete ao trabalho manual,
seja linha, lã, tecido, revistas, enfim, o que vocês observarem aí que remete, né? Eu me coloco aí à disposição da gente pensar algum projetinho, né? Bem individualizado, para você aí poder executar e trazer esse momento para você, né? Para você se olhar, então, enquanto adulto, que vai sensibilizar o seu olhar também para essas crianças, né? E aí tem até uma artista que ela chama Cristiane Bertolucci, uma pessoa super importante em todo esse movimento das artes manuais no nosso contexto social agora, né? Desses últimos 10, 15, 20 anos para cá, que ela diz o seguinte: artes manuais é trabalhar com uma intenção nas conversas e nos pensamentos, tentando desenrolar nós internos e mudar a trama da vida, nem que seja um pouco e aos poucos, de pequeno em pequeno passo. Então, nesse momento, quando a gente se dispõe a fazer, é um momento nosso, né? É um momento que a gente tá com a gente, que a gente tá não só introvertido, mas a gente tá se observando de dentro e ativo também, porque quando a gente está centrado, a gente também consegue observar melhor o nosso contexto. Então, é um momento muito terapêutico também, né? Muito importante para esse nosso autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, busquem aí, né, os materiais, sejam eles quais forem, pensem aí o que poderia ser feito. Se precisarem de ajuda, eu estou à disposição, tá bom? E também eu me propus a fazer um encontro um pouco mais específico e aprofundar um pouquinho mais esse tema, com uma vivência, né? Que isso é bastante interessante também, quando a gente vai falar dos trabalhos manuais, como é que fica só no verbal, né? Então me mostra aí, né? E eu acho que na live fica um pouco puxadinho, né? Porque a live é mais essa troca, né? De convidar vocês a participarem, né? Ou então indicarem para quem vocês acham que seria interessante, que gostaria de um webinar. Então vai ser uma palestra online, né? Numa plataforma, vai ser o Google Meet, onde a gente vai poder conversar mais sobre isso, mas eu vou trazer um pouco mais de conteúdo e uma vivência para a gente sensibilizar um pouco mais e entrar mais em contato, refletir mais sobre esse ponto de vista. E vai ser no dia 18 de julho, é um sábado, às 4 horas da tarde, pelo Google Meet. E a pré-inscrição já está na bio, né? Aqui na bio do meu Insta, tem lá as artes manuais e a aprendizagem. Esse é o primeiro webinar. O segundo webinar vai ser o papel da boneca no processo do desenvolvimento infantil. E esse tema eu vou falar numa outra live que eu vou fazer em parceria com a Josi Rangel, uma psicopedagoga lá de Indaiatuba, que me convidou para conversar. E aí eu vou falar um pouquinho sobre os trabalhos, o trabalho manual com a boneca, que eu vou falar um pouquinho disso, da boneca de pano, mas as bonecas, né, os bonecos nesse processo do desenvolvimento infantil. Que bom que vocês aí puderam trocar um pouquinho de informação. A Luciana do Ateliê da Oliveira tem bastante conhecimento dessa parte mais do material, onde encontrar, também faz bastante coisa, tem aqui um IG, né, bem bacana o trabalho dela, a gente se conhece há bastante tempo e assim, é uma pessoa muito querida. Entre em contato com ela depois. Depois passa a fala da Luciana, por favor. O que, Rê? Eu não sei o que você me pergunta aí. Ah, tá bom, vocês estão conversando aí no chat. Gente, é isso. Tem mais alguma coisa que vocês queiram saber? Como que tá para vocês esse assunto?
Eu acho que vale a pena, assim, pensar um pouquinho sobre isso, né? E trazer esse olhar aí pro dia a dia de vocês, ver as possibilidades, né, disso acontecer, abrir espaço para esse momento com vocês, com os seus, e vamos compartilhar trabalhos manuais, né? As artes manuais no nosso dia a dia. O quanto que a gente aprende com elas e o quanto elas contribuem para o nosso desenvolvimento, tanto físico como cognitivo, como emocional, afetivo, né? E é isso, tá bom, gente? Muito obrigada pela disposição, pela presença de vocês, pela atenção. Me coloco, como eu já falei, à disposição para qualquer outra pergunta, qualquer outra proposta. Obrigada, Carla. Muito bom. Carla tem um canal no YouTube muito legal falando de criança, onde ela aborda, tem nos vídeos dela a importância dos trabalhos manuais também nesse processo do finalzinho da infância, da primeira infância para a segunda infância, que é ensino fundamental. Uma pessoa que trabalha com isso, então muito legal, busquem ela lá também. E aí, Bel, quando a pessoa gosta de todas, ela experimenta todas, né? Mas ela escolhe uma para ser o seu carro de frente. É assim que eu vejo, tá bom? Mas ainda mais a gente, né, Bel, que escolheu fazer arte terapia, é porque gosta de tudo, né? E aí a gente vai realmente querer não só experimentar tudo, mas como também oferecer tudo, né? E aí que vem o olhar terapêutico para o que é importante, o que é bom para cada um. Então isso já é um tema para um outro papo, né? Obrigada aí pelas contribuições, pela atenção. Resgate, é isso mesmo, é um resgate. A gente tá sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo e sempre melhorando, né? O que a gente foi um dia, a gente não é mais agora, né? Na outra live da Noraci lá pela Clínica Semente, ela deixou isso bem claro, né? Como que a cada 7 anos é uma outra vida. Observem, é outra vida do que foi 7 anos atrás. Então a gente está se resgatando, não só resgatando o que não foi vivido ou o que foi vivido, como também potencializando o nosso futuro, né? Olha, quem chegou depois vai ficar gravado, tá bom? Aí vocês podem assistir depois. Oi, Mariela, bem-vinda, vai ficar gravada, tá bom? Depois pode pegar do comecinho, vai ficar aqui no IGTV. E é isso, gente. Bom dia para vocês. Obrigada pela presença. Oi, Paula, quanto tempo? Obrigada, viu? Manda um beijo para sua mãe. Gente, um beijo para todo mundo. Muito obrigada pela disposição. Obrigada, Marcos, mais uma vez aí me dando apoio aqui. E até lá, em breve. Entrem na bio, tá? E vejam aí as oportunidades que eu vou oferecer em relação à palestra, né? Da webinar. Que aí fica mais direcionado, a gente vai se encontrar numa plataforma, tá bom? Grande beijo e até mais, gente. Tchau, tchau.